Como vocês sabem, a qualquer momento o Flamengo deve anunciar oficialmente Paulo Sousa como seu novo treinador. Mesmo após especulações envolvendo uma possível volta de Jorge Jesus, o Fla fechou com Paulo Sousa, que vinha sendo técnico da seleção da Polônia. Então nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês qual pode ser a escalação do Flamengo para a temporada de 2022, se baseando na escalação e na formação que o Paulo Sousa utilizava lá na seleção da Polônia. Então fica até o fim para que você possa ver tudo, tá bom? Então agora sim, pode soltar a vinheta do futebol brasileiro. Como vocês sabem, o elenco do Flamengo é extremamente qualificado. Praticamente em todas as posições, o Flamengo tem 2-3 jogadores de altíssimo nível. Isso faz com que o Fla tenha também, hoje, a maior folha salarial do futebol brasileiro. E não é para menos, tem vários nomes de peso, como Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. Isso não é para qualquer time. Apesar de ter um time muito bom e também muito caro, nessa temporada de 2021, o Flamengo sim deixou um pouquinho a desejar, e isso passa muito pelo treinador. O Flamengo teve mais de um treinador e não conseguiu ter um bom resultado. Então o que acontece agora? Em 2022 o time precisa dar uma resposta, porque é muito complicado um time com investimento do Flamengo passar uma temporada inteira sem vencer um título de peso, como o Brasileiro, a Libertadores ou então a Copa do Brasil. Então eu vou mostrar para vocês aqui como eu imagino que vai ser a escalação do time do Flamengo com o Paulo Sousa como treinador, e baseando no que ele vinha fazendo na seleção da Polônia. Outra coisa também que é importante frisar, pode chegar um jogador, pode sair um jogador, isso é normal. Estou me baseando no elenco que hoje está à disposição do Paulo Sousa, que, como eu disse, pode ser anunciado oficialmente pelo Flamengo a qualquer momento. Então eu vou trazendo os nomes por posição e aí no final eu mostro como ficaria distribuído em campo, tá bom? Começando pelo goleiro, não poderia ser outro senão o Diego Alves. Algumas pessoas até nos últimos meses vêm questionando o Diego Alves, mas acho que dos goleiros que o Flamengo tem à disposição, ele é o melhor. Afinal, o próprio Hugo Neneca também, quando foi titular, chegou a ter umas falhas, e acho que falha é normal. O Diego Alves é um grande goleiro, é um ótimo pegador de pênaltis também, e outra, é uma liderança para a equipe, porque é um goleiro com passagem por Europa, por seleção brasileira. Então eu não consigo imaginar o time do Flamengo sem o Diego Alves. Vamos lá, primeiro zagueiro aqui eu separei o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é um zagueiro também muito consistente, muito bom e que desde que chegou ao Flamengo sempre jogou muito bem. O único problema do Rodrigo Caio são as lesões, mas acho que isso não vai impedir de que ele seja o titular do Paulo Sousa. Zagueiro central, e já vou explicar por que zagueiro central temos aqui o Davi Luiz. Um zagueiro com muita qualidade no passe, até por isso eu coloquei ele centralizado. Um zagueiro que tem velocidade, tem força física e também ele jogar centralizado é muito bom porque tem essa parte da liderança, da experiência. Então eu coloquei o Rodrigo Caio como zagueiro pela direita e o Davi Luiz como zagueiro central. E aí por que eu disse um zagueiro central, um segundo zagueiro? Porque o Paulo Sousa, na seleção da Polônia, ele vinha jogando com 3 zagueiros, 2 alas, que ele utiliza os laterais mesmo, como alas, 3 jogadores no meio campo e 2 atacantes. Então, para fechar essa zaga com o Rodrigo Caio e com o Davi Luiz, eu escolhi o Léo Pereira, muito mais pelo fato de ser um zagueiro canhoto. Mas isso não impede de ser, por exemplo, o Gustavo Henrique por ali também. Coloquei o Léo Pereira pelo simples fato de ser canhoto. É um zagueiro que viveu uma temporada de altos e baixos mais uma vez pelo Flamengo, desde que chegou, ainda na época do Jorge Jesus. Nunca conseguiu se firmar, mas acho que nesse esquema, de repente, protegido pelo ala também, tendo sobra para ele, que seria o Davi Luiz, ele poderia, por que não, enfim, jogar o mesmo futebol que jogou no Atlético Paranaense. Então agora, para fechar mais essa parte da defesa, antes de ir para o meu campo, vamos para as alas. As alas acho que não tem nenhum segredo. Coloquei na direita o Isla, mesmo sendo, na minha opinião, o Mateuzinho mais jogador que ele, vivendo um melhor momento, mas coloquei o Isla porque creio que o Paulo Sousa vai querer apostar mais na experiência desses nomes. Isla também é um nome de seleção, um nome com passagem pela Europa, então eu coloquei ele aqui como titular do Paulo Sousa na ala direita. Na ala esquerda, claro, o Felipe Luiz. É um cara que terminou a temporada de 2021 bem em baixa, com lesões, mas ainda assim é um nome de muita qualidade técnica, muita liderança também,
e que sabe cair para o meio muito bem para poder ajudar na construção das jogadas. Então, coloquei 2 nomes experientes, Isla na direita e Felipe Luiz na esquerda. E são 2 jogadores que têm um pouquinho mais de dificuldade na parte da marcação. Mas aí, com o Léo Pereira cobrindo o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio cobrindo o Isla, acho que fica um pouquinho mais tranquilo. Agora sim, a gente entra no meio campo. O Paulo Sousa, na seleção da Polônia, vinha colocando sempre um homem como cabeça de área, para ser aquele realmente volante mais marcador. Então não poderia ser outro no time do Flamengo, senão o William Arão, que tem um passe muito bom, chega bem à frente também, tem uma boa bola aérea. Então o William Arão é um nome, creio que, indispensável no time do Paulo Sousa para a próxima temporada. Se precisar também, pode até ser um desses 3 zagueiros. Tem também essa versatilidade. E aí os meias, que são os jogadores que vão jogar mais adiante, eu coloquei o Andreas Pereira, que é um cara que tem muita qualidade no passe, uma boa finalização, tem habilidade, fora da área principalmente ele bate muito bem na bola. Então eu coloquei o Andreas Pereira um pouco mais avançado ao lado, claro, do Arrascaeta, que é uma peça que eu creio que é fundamental no time do Flamengo. É um cara que tem um passe muito bom, boa visão de jogo, finaliza, dá assistência. E a gente sabe que o Arrascaeta é muito termômetro do Flamengo. Toda essa temporada, enquanto o Arrascaeta esteve fora, seja por lesão ou então pela seleção do Uruguai, a gente viu como o time do Flamengo caiu. Então acho que o Arrascaeta é um nome indispensável. Ele com o Andreas Pereira e o William Arão um pouco mais recuado. Aí vocês vão me perguntar, Vini, mas e o Everton Ribeiro, que é um cara que sempre jogou muita bola pelo Flamengo? Então, se fosse seguir a lógica do que o Paulo Sousa vinha fazendo na seleção da Polônia, o Everton Ribeiro hoje iria para o banco de reservas. Isso não significa que o Paulo Sousa chegando e dando uma olhada no elenco, ele não mude a formação e jogue, por exemplo, com 4 atrás, os 2 laterais e os 2 zagueiros normalmente. Nada impede, mas se você se basear no que ele fez na seleção da Polônia, hoje ele jogaria com 3 zagueiros, 2 alas, 3 no meio e 2 na frente. E aí os 2 da frente eu acho que não tem segredo. Gabigol e Bruno Henrique, dupla que desde que chegou em 2019 vem arrebentando e quebrando diversos recordes com a camisa do Flamengo. E aí ele teria outras opções à disposição, claro, se quisesse trocar. Tem o Pedro, tem o Michael também, que é um cara que vem vivendo uma ótima fase, mas a base, o esqueleto do time seria isso. 3 zagueiros e 2 alas. É um cara que tenta priorizar muito a parte defensiva. Só que agora vamos para uma crítica ao trabalho do Paulo Sousa na seleção da Polônia. Claro que na Polônia você não tem acesso aos melhores jogadores do mundo. A gente está falando da Polônia, não da França, da Espanha, de Portugal. Não, é a Polônia. O grande nome da Polônia, todo mundo sabe que é o Lewandowski, atacante do Bayern de Munique. Então muitas vezes é difícil você cobrar resultado de um técnico da Polônia. Mas mesmo assim, em muitos jogos a Polônia foi mal, perdeu para adversários, se não do mesmo nível, até mais fracos. Então, se você puxar o retrospecto recente do Paulo Sousa, os últimos trabalhos dele não foram positivos. Isso não significa que ele não vai dar certo no Flamengo, claro que pode dar. Vou dar um outro exemplo aqui. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Antes de chegar ao Palmeiras, antes de conquistar 2 Libertadores e uma Copa do Brasil, o único clube da carreira dele como treinador vinha sendo o PAOK da Grécia. Teve até uma experiência como técnico do Braga, mas aí um time mais jovem, mas como time principal mesmo, o primeiro que ele pegou foi o PAOK da Grécia. Depois, já foi direto pro Palmeiras. Então, o trabalho dele no PAOK nem era tão consistente, mas no Palmeiras foi, porque você vai pegar um elenco diferente, vai para um futebol totalmente diferente. Então, o Paulo Sousa não é porque ele não foi bem na seleção da Polônia que ele não vai se dar bem agora, tendo na mão um dos melhores elencos da América do Sul. Então, torcedores do Flamengo, eu tô colocando agora para vocês aí na tela como ficaria essa escalação que eu citei do Paulo Sousa. Dando uma retomada: Diego Alves, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Léo Pereira e aí indo pro meio campo, William Arão, os 2 alas, Isla e Felipe Luiz, fechando o meio, Andreas Pereira e Arrascaeta, e na frente Gabigol e Bruno Henrique. Agora eu peço para vocês darem a opinião de vocês aqui nos comentários. Acham que é um bom time, é um time competitivo? O que você mudaria? Coloca aí para que a gente possa trocar uma ideia. E coloca também qual é a sua expectativa pelo trabalho do Paulo Sousa, porque eu pude perceber que, desde que o Jorge Jesus rescindiu o contrato com o Benfica, muita gente queria que o acordo com o Paulo Sousa fosse desfeito para que o Mister pudesse voltar. Então eu quero muito ver a sua opinião também sobre esse assunto. Então, bom pessoal, esse foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Espero profundamente que todos tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Se você tiver gostado, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, comentar e também de me seguir na minha rede social. Tá aparecendo aqui em cima, tá bom? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e fui!